Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é para falar sobre os cuidados diários que necessita um cultivo. Não vou nem dizer um jardim, porque um jardim ele é muito mais trabalhoso do que um simples cultivo. Porém, ambos precisam de cuidados. Não é porque é um cultivo que vai ficar de qualquer maneira. O que é um cultivo, Vilma? Eu aprendi uma vez com uma amiga youtuber que eu sempre falava meu jardim, minhas plantas. Meu jardim, minhas plantas, meu jardim. Só que existe diferença. Um jardim, bom, ele pode ser formado em qualquer lugar, porém, ele precisa de um detalhe maior em ornamentação. É sim. Por que eu estou falando isso? Porque um jardim, ele tem que encantar os olhos. E um cultivo, pela mesma forma, pode ser feito em qualquer local, em qualquer lugar. Porém, a partir de 3, 4 vasos, você já tem um cultivo, né? Um vaso você já tem um cultivo, né? Só que também precisa encantar os olhos. O único ponto em que eles concordam é nesse. Então, não importa se é um jardim, não importa se é um cultivo. O que eles precisam é encantar os olhos. Às vezes você tem um jardim e pensa que tem um cultivo. E às vezes você tem um cultivo e pensa que tem um jardim. Você pode cultivar vários tipos de vasos de diferentes espécies, parede afora, como eu faço, ou no chão, né? O importante é encantar os olhos. Como faz para encantar os olhos? A distribuição das plantas é necessária para o melhor desenvolvimento delas mesmas. Mas se a gente não tem espaço, e aí, como é que fica, Vilma? É aí que está o problema. Eu não tenho espaço. Você tem que lembrar do bem-estar das plantas. Porque não importa se você tem ou não espaço. As plantas foram compradas, são seres vivos e precisam ser cuidadas. Então, não vai deixar uma planta de sombra torrando no sol e vice-versa. E nem vai deixar uma planta de sol na sombra porque ela não vai se dar bem. E precisa de adubo, você precisa adubar aquela planta, né? Periodicamente. Você precisa estar cuidando, eliminando pragas, observando, porque as pragas são, né, oportunas. A hora que elas acham, né, um meio favorável, elas vão mesmo. Se o clima muda, elas também aumentam ou diminuem de acordo com o clima. Agora estamos aqui no final de outubro. E no final do inverno, aliás, para variar. E o inverno aqui para mim não foi tão frio, mas também não foi tão quente. Foi um inverno típico nosso aqui mesmo, da região sudeste. Quer dizer, em Minas, né? No meu caso, norte mineiro. Então, o que eu quero dizer com esse papo todo? Cada local, o cuidado é mais ou menos necessário, de acordo com o tanto de plantas que você possui. E é óbvio que aquilo ali, isso não é praxe. Ou seja, cada qual vai cuidar das suas plantas dentro daquilo que a planta está requisitando. Não adianta eu falar, faça adubação de tanto em tantos meses. Eu não sei como é o seu clima, tá bom? Nem dizer, rega suas plantas todos os dias, porque eu não sei se é quente, se é frio, né? Então tem isso aí que as pessoas muitas vezes esquecem de avisar. Então ninguém pode falar, faça tal do jeito tal. Você pode dizer, precisa-se examinar as plantas e ver qual é a necessidade delas para cada lugar, para um cultivo ou para um jardim. No caso, o jardim, óbvio,
Se você cuida com um jardineiro, você já tem meio caminho andado. Mas se você cuida sozinho, né, é meio cansativo, sim. É uma terapia? É uma terapia. Como cuidar de animais, como costurar, como bordar, como crochetear, né, como muitas outras coisas. Porém, é uma terapia viva. Não vai esquecer que as plantas são seres vivos. É aí que mora o perigo. Né, o crochê, ele não é vivo, a pintura, ela não é viva, ela é linda, mas não é viva. Mas as plantas são seres vivos. Então as pessoas confundem esse tipo de terapia e falam que eu estou fazendo terapia com as plantas, e as plantas que lutem. Elas que lutem. Não é assim que funciona. Então, depois de muito papo, vamos começar a entender o que um jardim ou um cultivo requer, no meu caso, cultivo, tá? Requer de nós tanto assim. Bom, vocês estão vendo aí, enquanto eu tô falando aqui, minhas folhagens, né? Então, as folhagens, dependendo da época do ano, elas podem melar. Se você puser muita água, dependendo da espécie, dependendo do substrato, dependendo de uma série de fatores. Eu estou passando por esses problemas. Pode dar ferrugem, pode dar cochonilha, pode secar as folhas. A estética é importante, mas se você for deixar suas plantas ficarem como na natureza, então, meu filho, você não terá um jardim, você terá uma natureza. Uma natureza dentro de casa, né? Então, você tem que dar um grau nelas. Vez por outra, você tem que ali tirar a folha seca, até porque a planta precisa distribuir energia para as demais que estão chegando novas. E isso é um serviço não diário, mas pelo menos semanal. Semanalmente, você vai até uma planta, uma tesoura, pode ser essa aqui mesmo, de preferência de poda, eu uso a que eu tenho. Você vai retirar ali as folhas secas, por exemplo, nessa jiboia, olha que figura. Eu tenho que mostrar isso aqui, propositalmente. Eu poderia ter maquiado minha planta primeiro, para depois eu vir filmar. Mas aí você não entenderia o que eu queria dizer, né? Há casos e casos. Por exemplo, eu tenho casos aqui em casa que eu estou desesperada. Essa aqui não, essa aqui é de menos. Você tira a folhinha, problema é resolvido. Mas eu tenho um caso aqui em casa que eu preciso de ajuda dos universitários. Eu sou velha de cultivo, mas todo dia estou aprendendo com as plantas, né? Então eu tenho, por exemplo, a begoninha, tava linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Então eu resolvi mudar ela de lugar, porque eu achei que tava pouca claridade nela. Daí eu trouxe ela pra cá e olha o resultado. O resultado, morreu. É isso. Filho, você perdeu a begoninha? Perdi. Então, são coisas desse tipo que fazem com que eu chegue aqui pra gravar esse vídeo pra você. Essa prateleirinha que tem vídeo dela aí no canal, tem dias e ela está completamente seca. E tem dia que ela está completamente úmida. Então eu venho aqui, úmida em cima, planta que não precisa de água todo dia, né? Olha que linda. Essa que tá amando esse local. Essa mais ou menos. Essa também mais ou menos. Estão secas embaixo. Úmidas. E assim vai, gente. Não preciso regar. Não preciso. Preciso imediatamente. Então são coisas do tipo, tá? Essa aqui eu vou tentar fazer a folha brotar novamente. Espero que dê certo. E é assim, então, a Luminous começou a queimar a folha. Por que, Vilma, isso tudo agora? Porque aqui era um local que não estava batendo sol. Mas a partir do mês de agosto, final de agosto, já começa o sol virar pra cá. O sol estava vindo até ali só, no rumo daquela janela lá. E aí as plantas estão todas embaixo. E estão todas lindas. Porém, então aqui, por exemplo, as folhagens que estão aqui, eu vou ter que tirar, remanejar tudo de lugar, porque agora começa o sol chegar, olha aqui, e começam a queimar. As minhas jiboias brancas começam a queimar. Os meus comigo ninguém pode, começam a queimar. E assim vai. Então as plantas que estavam felizes da vida neste canto, agora eu já vou ter que dar um chega pra lá neles.
chega pra lá, assim, ó, pra lá. Porque ali é a área coberta da minha varanda. E aqui nessa área coberta da minha varanda, Thanos, deixa ela passar. É o lugar onde provavelmente elas vão ter que se refugiar. E esse espaço ali, esse lado de lá, passou o inverno todo escuro. Porém, agora ele começa a ficar claro. Então, eu começo a manejar as plantas para aquele lado ali. E é assim, gente. Então, existe um meio termo aqui para mim. E quem tem, então, folhagens que queimam com sol, vai ter que começar a ter esse cuidado. Reda para lá, chega para cá e é assim o ano todo. Porque o sol, ele realmente chegando. Quando você assusta, as folhas já queimaram. Inclusive, esse chifre de veado aqui, ele tava na porta da sala, num lugar lindo, maravilhoso lá pra ele. E aí, ele começou a queimar, eu corri com ele pra cá. Agora é hora de voltar pra lá. Porque daqui uns dias o sol chega nesse local aqui e ele já não terá mais tanta felicidade assim. Ali eu tenho uma samambaia que já está treinada, mas ela toma sol poucos minutos. Ela toma sol ali até 9, 10 horas, no máximo já não tem mais sol ali. Então agora são 9 e poucas da manhã, o sol tá descendo, 10h30 mais ou menos já tá saindo dali. E ali eu tenho uma begônia que tá da mesma situação, mas só que ali ela pode ficar o ano todo. Ela vai tomar sol ali só a partir de setembro. Setembro o sol entra até a metade, depois dessa janela aqui ele vai, ó. Porém bem cedo. Então eu tenho que me policiar a respeito de folhagens, né? Aqui, pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma bancada de suculentas, onde estão algumas suculentas de sombra e muito poucas de sol. Elas estão estressadas de frio, tá? Essa daqui, por exemplo, está estressada de frio, porque aqui não bate mais sol. Vai bater um sol agora, olha, chegou um solzinho aqui, mas é um solzinho pouco, mas o suficiente para queimar as folhagens, entenderam? Então são cuidados e observações que um cultivador precisa ter. Ah, viu, mas isso aí é muito simples, tira o vaso e pronto. Não. Porque depois você vai mudar o vaso para aquele lugar ali, o vaso... Vocês já viram uma planta correndo na natureza? Vocês por acaso já viram, né, uma folhagem que tá lá debaixo de uma árvore sair correndo? Não, você não vai ver isso nunca. Então, a gente tem que tentar adaptar as plantas. E eu tenho esse problema aqui, de adaptação. Não é tão fácil assim. Você chegar com uma folhagem, né, e mudar ela de lugar. Às vezes ela aceita aquele lugar de boa, às vezes ela diminui toda, fica bem pequena, que nem essa daqui. Não, essa tava cheia, lotada, diminuiu. Essa também aleijou. Elas ficam de um lado só, acontece. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Mas tá bom. Então, primeira parte é isso. Os remanejamentos, cuidados com folhagem, com as folhas, com o sol, reposição, né, claro, do sol. E água, rega demais, rega de menos. Se você rega demais, ela está num lugar sombreado, ela vai até apodrecer, principalmente as canas, tipo aglaonemas, né? E comigo ninguém pode. Eu coloquei até essas bolinhas aqui de argila expandida para ajudar ela, mas não surtiu muito efeito. A rega aqui é 2 vezes por semana, mas agora vem uma época que eu vou ter que regar um pouco mais. Algumas morrem, outras sentem. Os bichos comedores de planta, olha a situação. Tenho alguém aqui que tá comendo minha fitônia. Eu ainda não descobri quem é esse camarada que tá comendo. Eu mudei meu clorofito de lugar porque eu achava que eram os cachorros ou os gatos, mas pelo jeito me enganei. Não sei ainda quem é o cara que tá comendo meu clorofito, não. Só sei que tá comendo e muito, olha. Então são pragas que a gente tem que eliminar. Por outro lado, existe
aquele, como diz, na natureza tudo pode, tudo acontece, e no seu jardim ou no seu cultivo você não quer que aconteça igual. Pode apostar que não. Pode apostar que não. Na natureza as plantas são rustificadas, são fortificadas, são preparadas, e elas só nascem no local, ficam naquele lugar, um lugar que é propício para elas desenvolverem. Entenderam? Então não é tão simples assim. Quando você põe uma planta num lugar, é igual você amarrar a orquídea em tronquinho. Não é qualquer tronquinho que a orquídea aceita. A planta também não. Então, se ela pudesse, se as minhas plantas tivessem o poder de se movimentarem sem a minha presença, sem eu ter que mudá-las de lugar, elas fariam uma reviravolta aqui nesse quintal que eu me surpreenderia. Sério. Imagine por um instante se as suas plantas tivessem o dom de trocar de lugar sem a sua presença, sem a sua contribuição, digamos assim. Elas iriam para os lugares que você nem pensa onde elas iriam. Então, tem muita coisa que a gente erra nisso. Na natureza, de certa forma, elas se locomovem, não assim como a gente pensa. Elas se locomovem aos poucos, porque nasce ali, não dá, morre, então vai mais para frente, e assim vai. Onde tem sol, onde tem sombra, e assim elas vão se chegando e se controlando ali. Agora, no nosso cultivo, isso não existe. Se você pegar, por exemplo, essa samambaia, colocar ela ali, mais para lá, onde bate sol, por exemplo, ali onde está o Thanos, ela vai morrer. Porque o sol vai bater nela ali, ela vai na hora, no dia seguinte, já tá toda murcha. Né? Isso todo mundo sabe. Então, se ela puder, ela mesma chega pra lá, chegaria pra cá. Mas só que ela não pode, né? Ela não pode. Então, como ela não pode fazer isso, quem faz isso por ela somos nós. E ela demonstra isso, se tá bom ou se não tá, murchando, secando, virando as folhas. Sabia? Às vezes tem uma praga ali, ela não pode te avisar que tem uma praga, então você tem que observar. Agora, por exemplo, é a época das borboletas. Borboletas versus lagarta. É a mesma coisa. Então, vocês já estão entendendo. Meu cultivo, as minhas plantas já vão começar a dar sinais. Em poucos minutos eu vou chegar aqui e já vou ver uma folha totalmente comida. E às vezes a gente tem um dia a dia corrido e não dá para olhar. Né? Não dá para vir observar, digamos assim, como tá o andamento aí das coisas no mundo das plantas. Você sai de manhã, chega de noite, não tem tempo, e elas estão tentando falar com você. Eu fiz um vídeo há muitos anos atrás falando sobre isso. As plantas falam com a gente. E elas falam. Só que para você ver e ouvir a voz das plantas, você tem que ser sensível. Você tem que estar observando. Se você nunca observa elas, quando você for olhar, morreu. Morreu. Acontece. Então, é muito simples. A linguagem que você vai entender é a da morte da planta. Morreu. Né? Tô com um BO aqui. Essa planta, ela tava num vaso de louça. Eu retirei porque eu achei que ela tava desidratando. Aliás, que ela estava apodrecendo. É uma Aglaonema Queen. Tirei de lá e coloquei nesse vaso de plástico, né? Até coloquei essas pedrinhas. Agora ela tá úmida porque eu dei um banho nela. Eu reguei ela e tal. Isso aqui o Thanos veio cá e regou também, olha. Então agora eu vou ter que tirar ela daqui correndo e jogar uma água. Porque se tiver acertado lá dentro dela, ela corre um risco de morrer queimada, né? Salinizada pela urina do Thanos. Outra planta que eu também acudi foi essa. Essa aqui veio da Hilda. É uma folhagem. Um filodendro, que eu não sei ainda a ID dele, porque, né, é lá do Jardim da Hilda. E esse filodendro, ele cresceu torto. E eu quero que ele suba pra cima. E eu vi no canal, achei lindo que eu ouvi. Tem gente que é muito bom em explicar. E a pessoa lá explicou que o filodendro,
ele cresce se você planta ele de baixo para cima, mas diminui se você planta de cima para baixo. Achei essa explicação maravilhosa e pude entender muita coisa. Então, eu coloquei ela para subir, porque eu quero que as folhas cresçam. Então, ela ainda tá torta, olha, porque eu coloquei um tutor aqui pequeno. Na medida que ela for crescendo, eu vou aumentando esse tutor. Quando você planta ele de baixo para cima, a tendência é crescer. Ela tá no alto, porque eu tenho medo que as pessoas firam ela aqui em casa. Mas é o certo ela estar lá embaixo, no chão. Cada coluna, ou de lá, ou de cá, ou de lá. E crescendo. Mas ainda vou poder fazer isso, tá? As folhas aumentaram gradativamente. Olha, e ela já colou também, já segurou. A última folha é enorme em vista das primeiras aqui. Tá vendo dessa jiboia? É uma jiboia normal, tá? Então, eu vou descer ela mais pra ver se a folha sobe mais. Vou pôr ela mais ou menos nessa altura aqui, mas eu tenho medo das pessoas atropelarem ela. E existe aquela ali no fundo, que é outra... Que é outro, né, filodendro. Esse também veio da Hilda. Esse já está subindo. Só que ele viu um muro ali e já largou o tutor. Olha aqui. Ele já não quer mais o tutor. Aí você fala comigo que as plantas não são inteligentes. São ou não são inteligentes? O tutor está aqui. Ele subiu até boa parte no tutor. Só que tem uma parede ali. Daí ele falou, pra que eu vou subir nesse tutor se eu tenho uma parede que eu posso subir? Já desviou do tutor. E já vai caçar a parede. Vocês estão entendendo, gente? É mais ou menos assim, as plantas falam com a gente. O que ela tá falando pra mim? Que esse tutor ela não gostou, ela quer a parede. Porque estamos chegando na primavera e daqui uns dias, na primavera, as paredes aqui de casa esquentam todas. O João tá achando que eu tô falando com ele. Tô conversando com vocês e ele tá respondendo aqui. Agora é a hora de acudir. Esse antúrio está pedindo um vaso maior. Ele tá num vaso grande, mas ele quer um maior ainda. E agora no inverno, ele deu flores enormes. Olha, ele é duas cores, veio da Érica pra mim. Érica, morena flor e cacto. É a primeira vez que eu vejo essa folha desse tamanho, com essa flor. Desse tamanho. Gente, olha aqui, peraí. Complicado mostrar. Olha. Mas é a primeira vez que eu vejo. E ele era pequeno e não desenvolvia. E eu cheguei a pensar, nossa, será que eu perdi a mão com o antúrio? Não, não perdi a mão com o antúrio. A questão é clima. O meu clima não é mais favorável para antúrio, para folhagem de uma forma geral. Então eu estou brigando com elas aqui, para elas... Tá, eu tô andando de costas, dá licença. Aqui, situação. Então eu tô brigando com elas para elas desenvolverem. Algumas eu fiz replantes, elas ainda não se recuperaram. Como essa daqui, que é o dólar variegado. Eu fiz... Vocês viram lá em cima, quem assistiu o meu último vídeo, vai ver que eu tirei o meu sedum, o meu Francesco Baldi de uma meia lua e coloquei num vaso inteiro, numa cuia inteira, coloquei uma pedra, até uma barra de cristal, para segurar, ajudar a equilibrar lá o peso. Pois é, foi para colocar essa planta aqui no vaso. Que aqui em casa é assim. Outra planta que eu precisei fazer o replante foi essa daqui. Só que ela tá dando muito trabalho. As folhas pequenininhas, os que eu replantei já estão até enraizando, mas estão caindo toda hora. Toda hora eles estão caindo. Esse aqui tem que fazer o replante, senão eu perco. Essas plantas tem que fazer o replante depois da floração. E eu fiz. Essa também eu fiz o replante depois da floração. Que floração? Essa não floriu. Essa aqui, Cotyledon pendens, eu fiz o replante dela. E outra eu já mostrei no vídeo anterior. Então, fiz um vaso que... Vou mostrar os vasos que eu fiz lá em cima. Então, são cuidados que a gente tem que estar tendo. Olha aqui. Isso aqui, por mais que pareça uma ferrugem, essa folha está atacada. Eu vou ter que cortar ela, porque senão espalha.
Mas eu não sei, parece uma ferrugem. Eu disse que não era. Mas eu vou estudar antes de dar uma resposta concreta. A patinha de urso eu fiz um replante. Tava feia. Tava muito alongada. Então, essa daqui eu fiz um replante, já mostrei nos vídeos anteriores. E ainda tem muitas, já estão roendo um osso aqui, que tá fazendo esse barulho, tá? Eu tenho essa daqui ainda pra fazer o replante. Essa daqui é o peixinho. Calateia peixinho, eu preciso tirar daqui o meu peixinho. Caçar um aquário pra ele. Tem um lugar bonito pra colocar essa calateia, que ela está ficando feia e já vem a época das chuvas. A princípio eu coloquei ela nesse vasinho de reciclado aqui, porque ela não desenvolvia e eu já tinha perdido uma, então eu tinha medo de perder outra. Mas se os dedos das mãos não são iguais, a nossa sorte com planta também não é igual. Então, replantei, essa daqui eu preciso replantar, minha flor de cera variegada, ela está indo de vento em polpa. Esse aqui eu já replantei, só que eu vou ter que replantar novamente. Essa orquídea está dando flor branca e eu nem sabia que eu tinha orquídea branca. Pra variar. E assim vai. Aqui em cima eu comecei a fazer os replantes, ainda não terminei. Então os cuidados de um jardim variam muito. Entre suculentas e folhagens, você tem que fazer o intercâmbio delas. O que é intercâmbio delas, viu? Não é cuidar só de um tipo, não. E aqui está a minha não sei o que de princesa lá. Não sei o que de princesa é boa. Vamos ler direito. Sedum Acre Maju, né? O meu Sedum Acre Maju morreu há muitos anos atrás. Eu consegui essas mudinhas e ele... Gente, os gatos estão fazendo uma festa lá dentro. E ele cresceu e morreu. E eu replantei as folhinhas e olha aí. Então, algumas coisas necessitam de uma atenção. Senão já ia morrer, né? E assim é muita coisa no jardim. Esse daqui eu replantei essa semana. Tava tudo morrendo, miado. Ainda tem mais uns na mesa me chamando lá. Esse aqui não mexi porque já tava replantado. Mas já tá na hora de replantar. É o variegado. E o tanto está aqui olhando. Essa daqui eu tirei do sol. Tive cuidado. Por que eu tirei do sol? Porque ela estava na sombra. E aí, aonde era a sombra, essa aqui é uma Rhipsalis. Ai, não é uma Rhipsalis. É uma quase Rhipsalis, tá? Então não está brincando com o osso, tá, gente? Por isso que esse barulho insuportável. É osso de costela, ele não vai machucar com ele. Eu vou tirar, calma. Calma, eu vou tirar. Espera. Ele joga o osso nos lugares mais difíceis, depois quer que eu tire. Sai fora, assim, como é que eu vou tirar? Sai. Então, se não se acalmar, eu não vou tirar. Se acalma. Vai. 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 Tô esperando isso aí. Ou sai, como é que eu vou tirar? Não dá pra tirar. Sai. Esse daqui, gente, esqueci Tillandsia é misturada com... Olha, tá começando a acordar agora. Eu perdi a outra, infelizmente. Eu tinha uma pequenininha linda, mas perdi com a bromélia. Eu tive que tirar do sol, porque ela tava lá no alto e ali já tava batendo sol demais. Então eu coloquei ela aqui, que ela é de sombra. É assim, gente, que a banda toca pro lado de quem cultiva. Essa Rhipsalis, ela é meia-meia, então ela não está sofrendo. Essa daqui era uma cebola que tava dormindo, agora ela resolveu acordar. E olha pra onde ela tá indo. Olha, meu celular tá dando chute já. Olha. Estão vendo? Então é isso. Essa daqui tá precisando de um real. E faz tempo. Muito tempo. Bom, aqui tem alguns vasos de cerâmico, de barro, né? Fala. Que eu fiz alguns replantes. Na verdade, eu ganhei 8 vasinhos. Esse ali não, esse ali já é meu. Esses daqui que estão com pintura nova. Então, eles têm até esse suporte aqui, que mais parece um cinzeiro. E eu fiz alguns replantes. Tem mais ali,
né? Tem mais 5 pra replantar. 5? 4 pra replantar. Um outro eu tá replantei e já pus em algum outro lugar que não me lembro agora onde foi. E eu replantei a minha portulaca afra variegada. Eu replantei ela porque fazia muito tempo. Olha que fofinho o vasinho. Muito tempo que eu havia... como é que eu falo? Eu havia distribuído ela aqui no quintal. E deu certo. Eu mandei umas 2 mudinhas, 2 galinhas para uma amiga que queria muito, que comprou na minha mão as plantas, e eu dei de brinde para ela 2 galinhas. Foi. E aí, no caso, as minhas, é só isso que vocês estão vendo do mesmo, agora que elas estão brotando. A portulacaria afra variegada é muito mais difícil de cultivo, né, do que a outra, por ser variegada, é lógico. E também tem que fazer o replanto dela de vez em quando, né, de vez em quando. Ou pelo menos até ela se firmar e virar uma árvore propriamente dita. Porque é uma planta que não vai mais precisar de ficar replantando depois que ela se firma. Então eu espero que essa daqui se firma. E outra, ela tem a tendência a ficar pendente. Essa daqui já era até uma arvorezinha. O tronquinho tá até grandinho. Só que em vários vasos diferentes. E que tinha outras plantas. E outra coisa, ela não pega nematóides. Mesmo que você plante ela junto com um vaso cheio de nematóide, ela não pega. Então eu tirei elas, saí catando de tudo que era vaso, ainda ficou umas, né? Porque a gente sempre deixa umas pra lá, vai que acontece um azar, né? E aí replantei elas todas nesse vasinho, eu achei que ficou bem boa a composição. E nesse outro aqui eu fiz com a naviculares, lógico, eu não catei todas as minhas naviculares. Tem naviculares pra tudo que é vaso, mas eu queria ter um vaso de naviculares. Né? Eu vi um canal aí que mostrou um vaso de naviculares lindo, eu babei. Falei, ah, não, vou juntar as minhas. Vocês são assim também? Eu sou. Aí pus todas aqui nesse vasinho. E ali, esse sedum. Sedum feijãozinho. Gente, eu esqueço o nome. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Ah, não, não consigo não. É porque a questão de pegar... Pera aí, vai que eu consigo. Então vamos tentar. Esse vaso aqui de feijãozinho... Eu esqueci o nome dele aqui agora. Mas eu vou lembrar e eu ponho aqui pra vocês. Eu juntei todos também da mesma forma. E espero... Ele tá sem sol suficiente. Ele vai ter que tomar mais sol. Mas por enquanto ele tá aqui. Até ele rebrotar. Porque o meu, ele desidratou. Vocês acreditam que desidratou todinho? Quase que eu perco. Deu cochonilha, desidratou. Não. Aí aqui como é que já tá gordinho. Olha, então juntei. Então é isso. Olha, gente, por agora é só. Então tá. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Fui!